Olá pessoal, eu sou o Paulo, sou Product Manager na Weave e vim falar sobre algumas funcionalidades do Wiser. Toda empresa com chatbots tem o mesmo problema. Sabe que as conversas acontecem, né? Mas não sabe o que está acontecendo dentro delas. Você tem um volume de conversas, mas não tem clareza do que está acontecendo ali dentro. E o Wiser ele resolve exatamente isso. Ele lê cada conversa do seu bot, entende o que está acontecendo e entrega o que importa para o negócio. E aqui a gente tem 4 números importantes, que são justamente o que vai fazer com que a gente consiga entender como é que funciona. Nesse painel principal, esses 4 números eles respondem perguntas muito importantes, né? Quantos usuários conseguiram que vieram buscar, né, que é o índice de resolução? Quantas conversas tiveram algum problema, que é a taxa de erros? Com que frequência o bot precisou de um ser humano, que é a taxa de transbordo? E a nota geral da qualidade conversacional, que é o score de performance. Cada um desses números tem comparação com o período anterior, ou seja, a gente está analisando um período, geralmente de um mês, e ele compara com o período anterior. E aí você enxerga a tendência disso aqui, não só a fotografia. Então você consegue entender o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer no futuro. Mas o que tem de diferencial no Wiser de qualquer outro dashboard é o AskWiser, que em vez de procurar por um gráfico, de gráfico por gráfico, você pergunta em linguagem natural, como se estivesse falando com um analista que leu todas as conversas do seu bot. E aqui eu já deixei preparado uma pergunta que eu fiz para o Wiser para que ele consiga trazer para a gente algumas informações. A pergunta que eu fiz foi: quais são os principais motivos pelos quais os usuários estão sendo transferidos para os humanos? E aí ele me respondeu. Isso é uma pergunta que qualquer gestor de operações faz, e normalmente levaria algumas horas de análise. E nesse exemplo, ele me trouxe exatamente isso. Financeiro e pagamentos concentra quase cada um em 3 encaminhamentos. São casos de cobrança, boletos em aberto, inadimplência e segunda via que o bot não consegue resolver sem interação humana. Então, se a gente trouxer isso aqui, realmente o bot vai ser mais difícil dele conseguir trabalhar. Então, ele acaba transbordando para o humano. Então, ele também lista os motivos, cruza com o volume de cada um e já sinaliza o impacto. Isso seria um relatório de CX num formato normal. Mas o Wiser ele consegue trazer isso aqui de uma forma bem tranquila e ele ainda consegue exportar em PDF ou em qualquer outro formato que você consiga, né, que você queira e fazer essa demonstração. Pode ser em PDF, pode ser em DocX, pode ser em XLSX, então ele consegue também ter esse tipo de exportação. Nessa outra aba aqui, eu já deixei uma pergunta feita. Se eu tivesse que focar em uma única melhoria agora para aumentar o índice de resolução, o que seria? E aí, ele me respondeu: automação do envio de boletos em segunda via. Então, ele já me traz aqui uma resposta clara, e ele descreve. Esse é o ponto que aparece com muito mais frequência do que qualquer outra melhoria identificada nas conversas. 21 ocorrências de alto impacto, mais que o dobro do segundo colocado. O índice de resolução atual está em 89,4%, e o principal fator limitando o avanço desse número não é o erro de fluxo, nem problema de sentimento, mas sim a dependência de ação humana para concluir algo que o usuário espera resolver sozinho. Então, ou seja, o Wiser ele cruza os erros, tópicos e sentimentos e te entrega uma recomendação priorizada com um raciocínio explicado. Não é só uma lista genérica de coisas que estão acontecendo, é uma hipótese baseada nos seus dados. E isso transforma o Wiser de ferramenta de monitoramento em copiloto de produto para o seu chatbot. A diferença entre saber o que aconteceu e saber realmente o que fazer. Com o Wiser, qualquer pessoa da equipe consegue extrair esse valor, sem SQL, sem analista, sem relatório manual. Você tem esse chatbot em operação e não tem clareza sobre o que acontece dentro das suas conversas, então entre em contato com o nosso time comercial e agenda uma demonstração para que a gente consiga te mostrar com os seus dados o que é que está acontecendo com o seu chatbot.